todos vocês, igreja, amém? Vou apresentar rapidinho para vocês me conhecerem um pouco melhor. A pastora Vanessa já falou um pouquinho quem eu sou, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Samuel, eu tenho 21 anos, eu cresci aqui na IBB, ali na IBB, né? E sempre fui envolvido na igreja e tudo mais. Mas alguns anos atrás, eu reconheci, entendi de Deus um chamado pastoral e missionário. E fiquei um ano trabalhando com algumas tribos indígenas, né? Em campo missionário mesmo, com povos Guarani e Caingangue, aqui no Paraná. Inclusive, foi numa cidade que a pastora Vanessa até começou a implantação de trabalho de igreja lá, cidade de Laranjeiras do Sul. Depois desse tempo, eu entendi que era hora de fazer um seminário de teologia, e eu vim para Curitiba e comecei a fazer o curso de teologia. Então, eu estou indo para o 4º semestre de teologia, e sou seminarista de jovens e adolescentes, obrigado. Seminarista de jovens e adolescentes na IBB, e também seminarista obreiro de missões. Então, essas são as áreas em que eu tenho tido o privilégio de participar na igreja, de aprender, de ministrar o coração das pessoas, e Deus tem me moldado, eu tenho crescido nessa área. Eu estou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui com vocês nessa noite, ainda mais uma noite tão especial, uma noite de ministério de jovens. A Bíblia fala que os jovens foram chamados porque são fortes, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder ministrar aqui a palavra para vocês numa noite tão especial quanto essa. Amém. Então, muito obrigado pelo convite, pastora Vanessa. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Bom, como a pastora já falou, nós estamos estudando o Sermão do Monte e, mais especificamente, a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6. Essa é uma oração muito especial, porque ela está nessa passagem do Sermão do Monte, que é uma passagem muito especial para nós. A passagem do Sermão do Monte é uma passagem que Jesus teve um tempo ali com os seus discípulos e explicou o que é que um seguidor de Jesus fazia, como era um seguidor de Jesus, o que ele tem que fazer, como é um seguidor de Jesus. E nesse processo, ele ensinou também aos seus discípulos a orar. Então, a oração do Pai Nosso é como Jesus ensinou seus discípulos a orarem, a se relacionarem com Deus. Por isso, a oração do Pai Nosso, ela é muito mais do que uma fórmula. Ela é muito mais do que simplesmente um texto que você lê e fala. A oração do Pai Nosso, ela é um texto em que Jesus estava ensinando seus discípulos como eles deveriam falar com o Pai, como eles deveriam se relacionar com Deus. A oração do Pai Nosso, ela tem o caráter de intimidade e relação com Deus, muito mais do que simplesmente um diálogo. Através da oração do Pai Nosso, a gente aprende como a oração é importante para falarmos com Deus e esperarmos que Deus também fale aos nossos corações, para que tenhamos essa experiência de relacionamento com Deus, assim como muitas vezes nós temos com nossos pais, com os nossos avós, com a nossa mãe. A gente tem um tempo de relacionamento com eles, a gente escuta eles, a gente fala com eles. E a oração do Pai Nosso tem esse caráter íntimo. E muito mais do que isso, muito mais do que esse ensinamento de Jesus ter sido naquela época, a oração do Pai Nosso se faz atual. E a oração do Pai Nosso ainda é válida, ainda traz muitos ensinamentos para nós até hoje. Amém? Amém. Por isso, vamos ler a oração do Pai Nosso. Ela está em Mateus 6, 9. Se você puder abrir na sua Bíblia, eu vou ler em voz alta, mas se você tiver a sua Bíblia aí em mãos, vai ser melhor para você acompanhar. Mas se você não tiver, você pode prestar atenção na minha leitura. Vamos lá? Mateus 6, 9. Diz lá: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, essa é uma oração extremamente poderosa, é uma oração em que nós aprendemos muito com Jesus, nós aprendemos muito sobre esse caráter de relacionamento. É nesse caráter que a gente entende o
quanto o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É por causa desse entendimento de quão grande é o nosso Deus, por causa desse entendimento de que o nosso Deus é o Rei do Universo, o Criador Supremo de todas as coisas, que nós podemos confiar nele e confiar no poder dele, confiar em quem ele é. Por isso nós nos relacionamos com ele, por isso que nós buscamos ele. E nós temos a oportunidade de buscar ele e ouvir a voz dele. Nós temos a oportunidade de buscar ele e estar atento ao que ele tem para dizer. Quando entendemos isso, entendemos que o Senhor Deus é o Rei dos reis. E ali no versículo 10, nós temos a frase: venha o teu reino. Essa frase exemplifica o quanto nós queremos que esse rei reine sobre as nossas vidas. Quando fazemos nossa oração é porque confiamos em Deus, confiamos em quem Ele é e queremos que o reino dele se estabeleça em nós. Queremos que o reino dele se estabeleça aqui na terra. O Senhor Jesus, ele disse que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo está cheio de pecado. Nós sabemos quão ruim o mundo é. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando para que esse mundo, cheio de pessoas que não conhecem a Deus, cheio de pessoas que não conhecem o Rei, possam conhecê-lo. Nós estamos fazendo uma oração que é uma oração de certa forma missionária, porque nós estamos orando para que o reino de Deus cresça nessa terra. Nós estamos orando para que o governo de Deus ele se estabeleça nessa terra. Bom, como funciona essa questão do reino de Deus se estabelecer? No passado, quando Jesus esteve na terra, Jesus veio e fundou, ele estabeleceu de fato o reino de Deus aqui. Então, quando Jesus veio, ele começou, a gente vê lá em Lucas ele falando do reino dos céus, ele está falando do reino de Deus. Veio à terra a partir de Jesus. Quando Cristo veio, o próprio Deus veio à terra, ele inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Mas Jesus foi elevado aos céus, e como hoje esse reino de Deus continua? O reino de Deus ele é estabelecido quando as pessoas aceitam a Jesus. O reino de Deus ele é ampliado quando as pessoas confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando nós falamos venha o teu reino, é muito mais do que falar Senhor, nós queremos que o Senhor seja o rei. Quando falamos Senhor, venha o teu reino, nós queremos que o Senhor Jesus esteja no coração das pessoas, e assim o reino de Deus se expanda e seja cada vez maior aqui na terra. Amém. Então, quando você estiver orando, venha o teu reino, ore para que o coração daquelas pessoas que você conhece, que você sabe que não conhecem o Senhor Jesus, para que o coração dessas pessoas seja tocado. Ore para que essas pessoas conheçam o Senhor Jesus e que elas aceitem ser governadas pelo Senhor Jesus. A partir do momento que as pessoas aceitam Jesus, elas passam a ser governadas pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Pai Celeste. E é por isso que nós oramos, venha o teu reino. Amém. Então, quando estivermos fazendo a sua oração, é muito importante que nós tenhamos esse caráter, essa ideia do quanto o reino de Deus é missionário. Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, é que nós fazemos essa oração ser verdade. Sabe, eu aprendi isso no tempo que eu passei em missões. Eu fiquei um ano trabalhando com povos indígenas, e foi muito interessante porque antes eu participava das viagens missionárias que a gente tem lá na nossa juventude, na BB, participava das campanhas missionárias, e eu participava muito daqueles momentos de oração em que a gente ora, sabe aquela oração que a gente fala, Senhor, manda trabalhadores porque os campos estão cheios, e a gente fala, Senhor, envia missionários. Eu me deparei que, na maioria das vezes que nós oramos assim, nós muitas vezes somos a própria resposta da oração. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pensando, Senhor, quero que as pessoas conheçam o Senhor Jesus.
Quero que as pessoas conheçam o governo do Senhor Jesus. Quero que as pessoas sejam governadas pelo Senhor Jesus. Nós estamos orando para que as pessoas sejam tocadas por Jesus. Mas alguém precisa, de fato, mostrar Jesus para essas pessoas. E é por isso que nós temos essa oportunidade, essa responsabilidade de falar de Jesus para essas pessoas. Então, quando oramos, venha o teu reino, e oramos para que o reino do Senhor Jesus se estabeleça aqui na terra, no coração das pessoas, e oramos para que o reino do Senhor Jesus se amplie, nós estamos orando para que as pessoas conheçam a Jesus. E isso nos traz a responsabilidade de falar de Jesus, de agir como uma testemunha de Jesus, como está lá em Atos 1:8, a palavra diz que nós receberíamos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Para, a partir das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes, mostrar o poder de Deus para as pessoas, para que essas pessoas conheçam o governo de Deus e conheçam o reino de Deus. Amém. É assim que nós oramos quando oramos para que o reino de Deus venha na terra. Isso é interessante porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas o reino de Deus, ele ainda vai se concretizar de forma material. Por quê? Quando falamos vem no reino, às vezes a gente ainda se perde, porque a gente fala, cara, mas eu não estou vendo um reino, né? A gente vê as coisas materiais, a gente vê esse púlpito que é de madeira, nós vemos as nossas casas, mas a gente não vê aquele reino que a gente já leu lá em Apocalipse que vai ver. Então às vezes a gente esquece dessa dimensão. Mas quando nós entendemos como quando aceitamos a Jesus, participamos do reino de Deus, nós precisamos lembrar que essa é a dimensão que de fato faz sentido para as nossas vidas. Essa dimensão que lá no final, quando o Senhor Jesus voltar, vai ser eterna. É nessa dimensão que quando o Senhor Jesus vier e de fato assumir o trono e o reino dele se concretizar e se materializar na terra, nós vamos poder viver eternamente. Essa madeira que eu estou falando aqui, as nossas casas, tudo isso vai passar. A gente não consegue guardar nada disso. Mas o reino de Deus, ele é um reino eterno. Então, quando nós falamos, venha o teu reino, e que as pessoas possam te conhecer, nós estamos investindo, nós estamos caminhando cada dia mais nesse reino, que é o reino eterno. Nós estamos plantando algo que é eterno, que não vai passar conta. Por isso, deve ser uma das nossas prioridades. É uma das prioridades de quem conhece Jesus, de quem é cidadão do céu, quem é cidadão do reino, orar para que venha o reino e para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus e para que as pessoas possam cada dia mais conhecer o Senhor Jesus e que o governo dele seja ampliado na terra. Amém. Amém? Automaticamente, quando a gente entende quem governa, quem é o Rei dos Reis, a gente segue a vontade de quem é o Rei dos Reis, certo? Então, por exemplo, na Bíblia a gente tem as histórias lá do rei Davi, a gente tem as histórias do rei Salomão, a gente tem muitas histórias de diversos reis sobre o povo de Israel. Quando a gente pensa isso, e a gente vê que o povo seguia o que o rei pedia. Quando o rei fazia alguma coisa certa, o povo seguia alguma coisa certa. Quando o rei fazia alguma coisa errada, na maioria das vezes o povo também caía nos erros do rei. Por isso, quando a gente fala de um rei, nós entendemos que o rei governa e o povo segue a sua vontade. E é por isso que a Bíblia fala, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Porque nós entendemos que o Senhor Jesus governa. E se o Senhor Jesus governa no meu coração, se o Senhor Jesus governa no seu coração, agora sim, nós seguimos a vontade do nosso Rei acima das nossas próprias vontades. A vontade de Deus, ela não é uma vontade egoísta, ela não é uma vontade falha, ela não é uma vontade errada. A vontade de Deus,
aos nossos corações, ela é a vontade de um Pai cheio de amor e compaixão por nós. A vontade de Deus é a vontade de alguém que nos ama muito. E alguém que nos ajuda a glorificá-lo e nos santificar cada dia mais. É por isso que lá em Romanos vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque nós agora entendemos quem é o nosso Rei. E quando entendemos quem é o nosso Rei, nós seguimos essa vontade dele. Amém. Isso significa que muitas vezes nós devemos deixar de fazer o que nós queremos fazer. Porque o nosso coração, diferente do coração de Deus, ele não é cheio de amor. O nosso coração é egoísta. O nosso coração, do ser humano caído, falho, ele é um coração cheio de erros, cheio de pecado. E é por isso que quando a gente dá voz para os desejos do nosso coração, muitas vezes a gente caminha por caminhos errados. Nós caímos em pecados. Quando nós decidimos que vamos caminhar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do nosso Rei eterno, nós entendemos que agora sim é a hora de caminhar de acordo com os desejos dele. Devemos largar os nossos pecados, devemos largar os nossos desejos e caminhar uma vida de santidade, uma vida em que nós vamos buscar o que ele tem para a nossa vida, os desafios que ele tem para nós. Inclusive de falar do reino dele, inclusive de falar do Senhor Jesus. Por exemplo, eu sou uma pessoa que particularmente, eu sou uma pessoa muito tímida, certo? Eu sou aquela pessoa que, quando chega num lugar e tudo mais, eu sempre fico na minha, com vergonha. Mas o Senhor Jesus tem me chamado para falar da palavra dele. O Senhor Jesus tem me chamado para falar, às vezes em público, como muitas vezes eu fico com muito medo, com muita vergonha. Mas eu sei que o Senhor Jesus me capacita para estar aqui. Eu sei que o Senhor Jesus, como meu Rei, é Ele que sabe qual é a vontade certa para a minha vida. Ele sabe quais são os caminhos bons, perfeitos e agradáveis. Amém. E é por esses caminhos que eu desejo seguir. Amém. Então, quando a gente fala de seguir o caminho de Deus e a vontade de Deus, muitas vezes a gente vai ter que superar alguns desafios, sair da nossa zona de conforto, mas não existe nada melhor do que isso. Não existe nada melhor do que fazer o que Deus tem nos chamado para fazer. Não existe nada melhor do que superar o medo, superar a vergonha, superar o pecado. Talvez, enquanto a gente está falando aqui nessa mensagem, você tenha se lembrado, por exemplo, de alguém ou de uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus. Seja no seu trabalho, na vizinhança, na família. E às vezes você sempre teve muita vergonha, muito medo de falar de Jesus para essa pessoa. Às vezes a gente, até eu, às vezes a gente tem aquela, eu digo até eu porque eu trabalho na igreja falando de Jesus para as pessoas. Mas às vezes dá um pouco de vergonha, né? Às vezes a gente pensa, cara, você é aquele crente chato que vai ficar falando, né? No nosso coração a gente pensa isso muitas vezes. Mas o Senhor Jesus nos chama para falar no reino dele, superar esses desafios, superar esses medos, porque Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Então eu quero deixar um desafio aqui hoje. Fale do Senhor Jesus para alguém que você não conhece. Fale do Senhor Jesus para alguém que não conheça Jesus, que você conhece. Né? Seja essa mensagem de Deus para a pessoa. Supere esse medo, né? O Senhor Jesus, Ele nos capacita, Ele nos enche do Espírito Santo para ter coragem. Ele nos enche do Espírito Santo para superar esses medos. Então, vamos viver a vontade do nosso Rei. A vontade do nosso Rei também é para que nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida de busca, de intimidade com Ele. Eu digo isso porque essa talvez seja uma das coisas mais difíceis do nosso coração. Nosso coração é muito egoísta, o nosso coração é muitas vezes nós temos muito apego pelas nossas paixões. E na maioria das vezes é isso que nos faz ter dificuldades de viver uma vida com o Rei. Nosso Rei eterno, que nos propõe uma vida eterna, que nos propõe uma vida com Ele para sempre,
Mas muitas vezes o nosso coração, ele nos engana para a gente cair naquilo que a gente ama mais. Ele nos engana para a gente cair naquilo que nós gostamos muito, para deixar de fazer, mesmo sendo pecado, mesmo sendo errado, ou mesmo nos afastando do propósito do Senhor Jesus para a nossa vida. Algo que não é nenhum pecado, por exemplo, mas na minha adolescência, eu comecei a trabalhar lá na IBB. A gente tem uma mesa de luz e tem alguns equipamentos de luz para o palco. Eu comecei a trabalhar com isso. E eu comecei a me especializar nisso. E eu não sou o maior iluminador, não sou um grande iluminador. Mas eu sei fazer isso muito bem. Então eu comecei a trabalhar em alguns eventos fora e tudo mais. Eu comecei a receber grandes oportunidades de trabalho com isso. Mas eu sabia que essas vontades, por mais que, eu sou apaixonado por trabalhar com isso, eu amo trabalhar com isso, mas por mais que eu entenda o quanto eu ame fazer isso, eu ainda amo mais a vontade do meu Deus. Eu ainda amo mais viver o chamado que Ele tem para a minha vida, mesmo que isso faça eu abrir mão de algo que não é errado necessariamente, mas não é o propósito dele para a minha vida. É por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer as vontades dele para a nossa vida e viver essas vontades. Então, seja feita a tua vontade na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Então, quero te desafiar, irmãos, quero desafiar vocês. Você tem se submetido à vontade de Deus para a sua vida? Lá na sua profissão, no namoro, no casamento, nas suas decisões, nas decisões, nos valores éticos, né? O que você acha certo e o que você acha errado. Você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida? Em todas essas áreas? Se você não tem vivido isso, hoje você vai ter a oportunidade de orar, e orar pedindo a Deus: Senhor, eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Senhor, eu quero viver a tua vontade no meu dia a dia. Quero conhecer os caminhos que o Senhor tem para a minha vida, de uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Quero caminhar em santidade. Quero largar pecados que são difíceis na minha vida. Quero largar tantas decisões erradas que eu tomei na minha vida. Quero largar, talvez, algo que não é necessariamente errado, mas me afasta do propósito. Hoje, você tem essa oportunidade de orar a Deus, pedir para que você viva a boa, perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. E por último, como eu estava falando, o versículo diz: venha o teu reino, assim na terra como no céu. Quando nós oramos isso, eu queria fazer um exercício com vocês que nós fizemos lá na IBB hoje de manhã, porque nós pensamos que, às vezes a gente tem até um pouco de medo, né? Eu tinha um pouco de medo quando era criança de ler o livro de Apocalipse. Não sei vocês, mas eu já tive esse medo, porque tem destruição e fogo e por aí vai. Mas o livro de Apocalipse, ele foi escrito para trazer esperança. Ele foi escrito para que as pessoas se alegrassem lendo ele. E como que as pessoas faziam isso? Elas liam o livro e se alegravam com o que o Senhor Jesus iria fazer. E elas imaginavam. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou ler o livro, a passagem de Apocalipse 21, 1, 5. Eu gostaria de convidar todos a fecharem seus olhos, eu vi com bastante atenção, e tentar imaginar na sua mente isso que João escreveu para a igreja como forma de esperança. Então Apocalipse 21, 1 a 5 diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia:
Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Amém? No final, quando o Senhor Jesus vier, todos vão obedecer às ordens do Senhor Jesus, nesse novo céu, nessa nova terra, que Ele vai governar, que Ele vai reinar. Todos vão conhecer, e é aí que o reino de Deus vai se estabelecer de fato por toda a eternidade. É engraçado porque às vezes parece tão distante. É engraçado porque às vezes a gente pensa que esse reino de Deus, ele está muito longe da gente. O reino de Deus, o Senhor Jesus, eles estão a algumas palavras de nós. Eles estão longe o suficiente para que nós não consigamos. A gente não consegue alcançar sozinho esse reino, mas com Jesus, com algumas palavras, com um choro, com uma oração, a gente pode conhecer e viver esse reino. E quando nós oramos para que seja feito na terra, assim na terra como é no céu, nós estamos orando para que a terra seja cada dia mais parecida com esse reino de Deus. Nós estamos orando para que a terra seja cada dia mais parecida com um pedacinho do céu. A gente está orando para que a terra seja cada dia mais semelhante com o que é o céu. Então o desafio é para que nós possamos orar para que as nossas casas, para que os nossos trabalhos, as nossas famílias possam ser cada dia mais parecidos com um pedaço do céu. Aleluia. Com esse céu eterno, com esse céu que não vai acabar, e de alegria e de esperança eterna. Aleluia. Então, é por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que essa seja a nossa oração no dia a dia. Que a gente possa se lembrar de falar em Jesus para as pessoas. Nós possamos nos lembrar de ajudar e fazer crescer cada dia mais o reino de Deus aqui na terra. Fazer com que esse reino cresça. Que nós possamos a cada dia mais viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Em todos os detalhes. Não existe nada que Deus não possa ver. Então que o Senhor Jesus possa de fato fazer a vontade dele nas nossas vidas. E que assim a terra seja cada dia mais parecida com o que vai ser o céu. Aleluia. Amém? Aleluia. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu queria convidar vocês a fazer uma decisão hoje. A decisão é para que nós possamos fazer da terra cada dia mais semelhante com o céu. E nós só vamos fazer isso falando de Jesus, testemunhando de quem Jesus é. Nós só vamos fazer isso falando cada dia mais como o nosso Rei é eterno, como é maravilhoso viver a vontade do nosso Rei. Qual que vai ser o desafio que eu queria fazer para vocês hoje? Tem alguns folhetos desse aqui. Só um kitzinho, alguns kitzinhos que vão ajudar a fazer o evangelismo. São alguns kitzinhos que vão ajudar a falar de Jesus para as pessoas. O desafio é para que você venha aqui buscar esse folheto. Mas que antes de pegar esse folheto, você pense aí na sua mente, para que você lembre de alguém que não conhece o Senhor Jesus. Que você faça um compromisso com você mesmo e ore por essa pessoa, para que você, durante essa semana, durante os próximos dias, possa falar de Jesus. Para que durante essa semana, durante os próximos dias, você possa fazer a vontade de Deus sobre a sua vida e fazer com que o reino de Deus se estabeleça cada dia mais na terra. Amém.
para que a terra se pareça cada dia mais com o céu. Amém? Então, durante a próxima música, você pode se levantar, vir aqui à frente. Os meninos estão com os folhetos. Mas vem aqui pegar o folheto pensando em alguém. Vem aqui pensando, essa pessoa eu vou falar de Jesus. Essa pessoa eu vou testemunhar, essa pessoa... Eu quero que essa pessoa conheça o reino de Deus. Eu quero que essa pessoa conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, vocês podem ficar de pé, tá?